Boa Houve uma noite. entrevista aqui, mas já resolvemos. Já Boa noite. resolveu? Ah, tava esperando você. Eu falei, ué, cadê o Mário que não chegou ainda? Não, pequeno lápis, para não Ó, dizer. isso aí. Eu quero dizer primeiro boa noite para você. Seja bem-vindo aqui nesse nosso novo espaço, né? Através das lives. Fica à vontade, tá bom? A casa é sua. Bem-vindo, boa noite. Bom, primeiro, boa noite a você, Wellington, boa noite às pessoas que estão me seguindo e Isso. agradecer o convite, que é muito importante. Claro. Ô, Mário, eu estava explicando aqui um pessoal um pouquinho do que você faz, né? Do instituto que você preside, que é o Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador. Falei certo, né? Instituto Fundo Perfeito. de Garantia do Trabalhador. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho, enquanto o pessoal está chegando, vai falando um pouquinho como é que é a função desse instituto, o que que representa, o que que faz, porque eu sei que você tem aí uma gama de trabalhos, né, de Uhum. batalhas nessa questão dos direitos do trabalhador, mas comece explicando um pouquinho sobre esse instituto para a gente depois ir avançando nos assuntos, pode ser? Ok. Bom, sem contar uma história, né? Na Claro. realidade, eu trabalhei durante 16 anos como empregado em empresas e na maioria delas eu pedi a demissão. Uma delas foi em 1975 e 10 anos depois eu fui levantar o fundo de garantia e descobri que não existia a conta, que a empresa nunca depositou e o pior, a empresa já tinha falido. Então eu dancei no português bem claro. Por quê? Porque eu, como a maioria dos trabalhadores, nunca acompanho o fundo de garantia, nunca olhava o Verdade. saldo e naquela época não havia os recursos que hoje existem, como aplicativos, a internet. Bom, a partir desse momento, daquele momento, isso foi mais ou menos em 86, eu comecei a estudar o Fundo de Garantia para ver se tinha alguma forma de recuperar esse dinheiro. Descobri que não havia nenhuma forma. Eu, como trabalhador, no português bem claro, dei mole. E aí comecei a pesquisar. Os anos 90, eu lancei um livro chamado Fundo de Garantia, Ganhos, Perdas e Fraudes, e começou Hum, todo o trabalho. Nós tivemos toda uma história de muitas conquistas e muito ainda a conquistar e a mudar para que o trabalhador pare de ser fraudado por empresas que não depositam, como foi uma que eu trabalhei, você trabalhou. pessoas que hoje, pela internet, estão hackeando dados e roubando dinheiro do fundo, sacando pelo trabalhador. É o governo que confisca rendimento. Então, toda essa história de luta, o nosso objetivo e missão, que o trabalhador receba corretamente o dinheiro que lhe é devido, porque o Fundo de Perfeito. Garantia é um direito trabalhista do trabalhador e é uma obrigação da empresa depositar todo mês 8% sobre o salário que ela paga. Se eu ganho 2.000, ela todo mês, além de me pagar os 2.000, vai depositar 160, que é 8%. E nessa história toda, a gente já conseguiu evitar fraudes, conseguimos evitar, por exemplo, ano passado, que o governo, na reforma da Previdência, tirasse o direito do fundo de garantia do trabalhador aposentado que continua trabalhando. Isso foi ano passado. E a maioria hoje das pessoas, quando se aposentam, continuam trabalhando. E aí o cara vai trabalhar e cadê o fundo de garantia? Não, a lei mudou. Se não fosse o Instituto no Congresso evitar esse golpe, o trabalhador aposentado hoje já não teria mais o depósito mês a mês do fundo de garantia. E o pior, perderia ainda a multa de 40% se depois a empresa o mandasse embora. A distribuição de lucro, que tem desde 2017, o governo já distribuiu quase 35 bilhões de reais aos trabalhadores, graças à luta do Fundo de Garantia, que em O fundo de garantia. 2007 começou uma campanha e vai por aí fora. E Então, por aí, tem muita luta, muita vitória e muito orgulho de poder evitar que o trabalhador continue sendo lesado, enganado. Mas ele é o maior culpado disso. por não prestar. E isso é uma falta de educação, nossa, de atenção? O que que você diria, ô Bom, Mário? existem vários aspectos, Wellington. Primeiro, não existe educação trabalhista no Brasil.
O que existe é a cultura da obrigação. Você vai descobrir logo cedo que tem que pagar imposto e vai por aí fora, mas ninguém te diz seus direitos. Então, nós temos a cultura de ensinar os deveres, mas não os direitos. Nós já propusemos para o MEC que no ensino básico, fundamental, médio e superior, houvesse uma cadeira obrigatória chamada Direitos e Deveres Trabalhistas. Então, o trabalhador ele não é ensinado para ele os direitos, as obrigações sim. Agora, isso não justifica que o trabalhador seja um alienado. A internet está aí, a informação está aí, qualquer dúvida, a gente tem hoje livros gratuitos como e-book, e se ele ter alguma dúvida, ele pode entrar no nosso site, tem serviços que ele pode gerenciar o saldo das contas, não é do que a empresa depositou, do que ela não... Não depositou. A Caixa, ela dá o saldo. E o que ela não depositou? Pelo site do Fundo de Garantia, do Instituto, ele vai poder gratuitamente fazer o acompanhamento do que a empresa não deposita. Para quê? No dia que ele sair, se a empresa não quiser pagar, ele tem um valor atualizado, entra com ação trabalhista. Nós vamos falar para requerer os direitos. Durante a live. Isso. Ô, Mário, deixa eu só voltar um pouquinho, só nesse sentido. Só uma curiosidade, qual era a sua profissão na época que você viu que não estava recebendo? Você estava em que área? Só para entender. Por incrível que pareça, eu trabalho desde os 14 anos. Quando eu entrei nessa empresa, eu tinha meus 18 anos e era departamento pessoal. Mas era uma empresa grande e, por fato de trabalhar em departamento pessoal, eu não cuidava da área de recolhimento. Então, o departamento pessoal ele fazia as guias, mas quem recolhia era a área financeira. Então, eu trabalhei um tempo não muito longo e pedi demissão, porque eu fui para outra empresa e esqueci. Então, mesmo trabalhando em DP naquela época, eu era um alienado. Entendi. Não cuidava e fui descobrir da pior forma, quando eu fui prejudicado e enganado por uma empresa. Mas isso foi o estopim para desenvolver todo esse trabalho. Todo esse trabalho. O Instituto nasceu quando? Oficialmente, ele foi criado em 2001. Mas o trabalho de fundo de garantia vem desde os anos 90. 90. Em 86, eu descubro que fui enganado. No português, bem claro, eu fui sacaneado, vamos ser bem claro, e fui sacaneado porque eu, como trabalhador, desconhecia, não acompanhava, não fiscalizava, e fui mais uma vítima de maus empresários. Não, em uma situação que provavelmente permanece até hoje, né, Mário? Assim, dependendo das condições das situações, você foi o primeiro lá naquela época, mas não é o último, né, pelo jeito. O importante é que a gente se... Milhões de trabalhadores, né? Só para ter uma ideia, coisa rápida nós vamos abordar, todo trabalhador que tem fundo de garantia hoje, ou já teve nos últimos 20 anos, o governo confisca todo mês o rendimento do fundo de garantia, porque o fundo de garantia é uma poupança que rende juros e atualização monetária. Só que o índice para atualizar monetariamente o fundo é zero todo mês. Dos últimos 3 anos, a TR, que é a taxa referencial que atualiza monetariamente o fundo, ela é zero todo mês. Por outro lado, a inflação está aí. Então, o governo, nos últimos 20 anos, ele confiscou 480 bilhões de reais. E as empresas economizaram em multa, quando elas demitem a multa de 40%, mais 130 bilhões. Ou seja, 600 bilhões de reais deixou de entrar no bolso do trabalhador por esse esquema de confisco e a perda ainda na multa. Então, isso nós vamos falar um pouquinho durante a live. Claro, vai sim. Aí eu já quero, inclusive, entrar nesse assunto, porque pelo seguinte, eu até anotei aqui para não me perder, que é o seguinte, a gente está nesse período de pandemia e aí, segundo, né, as informações aqui que a gente recebeu, os trabalhadores demitidos durante essa pandemia podem ter recebido menos que o valor devido. É um pouco desse trabalho que você está apresentando nesse momento, né, Mário? Queria que você explicasse o porquê que isso está acontecendo, orienta a gente nesse sentido do que acontece nesse período de pandemia. Independente da pandemia, eu vou dar um dado até antes da pandemia. Quem cobra, o Fundo de Garantia, ele é um encargo. A empresa tem a obrigação de recolher.
Quem é que cobra a empresa quando ela deixa de recolher? Num primeiro momento é a Caixa Econômica Federal. Só que há um prazo para a Caixa cobrar. Se ela não conseguir cobrar um determinado prazo, pode prescrever aquela cobrança. Então, o que faz o governo federal através do Ministério da Economia, hoje, antiga Fazenda? Ele inscreve aquela dívida, aquele débito na dívida que a gente chama de dívida da empresa, e dívida, que a gente chama de dívida ativa. E como a dívida ativa é como se fosse uma ação do governo cobrando a empresa, não prescreve o prazo. Então, só até uns meses atrás, 236 mil empresas estavam devendo 36 bilhões em não depósito. Nós estamos falando de 236 mil empresas antes da pandemia. E as que foram inscritas. Na realidade, existe pelo menos umas 500, 600 mil empresas que deixam de depositar. O fato da empresa atrasar o recolhimento não é nenhum crime. Da mesma forma que um cidadão pode atrasar uma conta de luz, uma conta de cartão de crédito, e quando recolher, ele paga a multa. É a mesma coisa a empresa. O problema é quando essa empresa tem ato contínuo, todo mês não deposita, e amanhã fecha por falência. Às vezes, falência prevista, que eu chamo de falência fraudulenta. Vou dar um exemplo. A VASP, quando ela fechou, quase 15 a 20 mil trabalhadores dançaram. Não receberam. Ela não depositava o fundo de garantia. Importante, quando a empresa não deposita o fundo, ela também não está recolhendo INSS, e aí o trabalhador, amanhã, quando for se aposentar, vai ter menos tempo de contribuição. Então, quando para de recolher o fundo, também está devendo outras coisas. Então, o trabalhador ele tem que ser educado nesses seus direitos e fiscalizar. E ele tem todas as ferramentas, hoje em aplicativo. Por exemplo, tem lá o aplicativo Meu INSS, é do governo. Ele vê todo mês o que entrou na conta dele, o que a empresa recolheu. Tem o aplicativo da Caixa Econômica do Fundo de Garantia, Sim, que ele acompanha, ele pode, inclusive, pedir, é tudo grátis, que toda vez que houver um movimento na conta dele, seja um depósito, seja uma atualização de saldo ou um saque, ele ser comunicado por SMS. A Caixa faz isso. É de graça. Só que a maioria dos trabalhadores, às vezes, não sabe. Então, o que está acontecendo, foi até matéria semana passada, teve até uma matéria no Fantástico, quadrilhas que hoje se cadastram e sacam dinheiro do trabalhador. Quando ele vai lá, cadê meu dinheiro? Cadê o dinheiro? Não tem mais. Então, se ele se cadastrasse e falar, olha, qualquer movimento na minha conta, me manda um SMS. Ele vê que alguém sacou dinheiro, ele de imediato já iria na Caixa. E nós vamos falar melhor disso daí, porque nós estamos falando sobre empresas que não depositam. Agora, existe roubo no fundo de garantia, que é pessoas, ladrões, através da internet, que vão lá e sacam o dinheiro eletronicamente, já transferem de uma conta para outra. Então, o trabalhador... Isso é golpe, né? Fraude, né? Eu chamo de roubo, para ser bem roubo claro. Mesmo. Porque o cara ir lá na sua conta, sacar o teu dinheiro, é roubo. Então, não é fraude, é roubo. É diferente. E aí, vamos aproveitar, Wellington, para pegar esse gancho, que é muito importante. À vontade. De acordo com uma reportagem recente, de julho para cá, em média, 2 milhões de reais, 2 milhões, todo mês está sendo sacado por quadrilhas que vão lá no Fundo do Trabalhador e sacam. E aí tem um problema, que o sistema da Caixa, o aplicativo da Caixa, ele é muito falho. Ou seja, ele é fraco, ele permite esse tipo de fraude. E aí eu quero deixar bem claro para o trabalhador. Se houver esse tipo de fraude, a Caixa Econômica, como gestora, ela foi falha. Ela tem a obrigação de ressarcir o trabalhador, caso seja comprovado que o trabalhador não foi cúmplice daquela fraude. E aí, o que o trabalhador tem que fazer se
tiver a infelicidade de terem roubado o dinheiro dele. Primeiro passo, ele vai em qualquer agência da Caixa Econômica e ele vai pedir, ele vai abrir um processo administrativo, não é uma ação judicial. E não paga nada, ele vai em qualquer agência da Caixa. Isso é gratuito? Nesse exemplo, que o saque emergencial que de 1045, eu estou dando um exemplo, foi sacado e não foi ele. A Caixa vai abrir um processo, vai investigar, mas ela vai entregar para ele, naquela hora, uma cópia do processo administrativo. Com essa cópia, ele sai dali e já vai direto numa delegacia de polícia e faz um boletim de ocorrência. Abre um boletim, porque houve um roubo. Houve um roubo. Tá? Um crime, né, de alguma forma, vamos dizer. Agora, o que é importante? A Caixa, de acordo com a reportagem, às vezes, ela lava as mãos. Ah, não, pô, perdeu, dançou negativo. A Caixa Econômica é obrigada, se a deficiência foi falha ou uma deficiência do sistema de pagamento, ela é responsável. E um detalhe bem interessante. A Caixa Econômica, muito trabalhador acha que o dono do Fundo de Garantia é a Caixa. Não. A Caixa Econômica é um banco contratado para operacionalizar o fundo. Ela é gestora. E ela recebe por isso. A Caixa ela recebe por ano, do governo federal, da conta Fundo de Garantia, 5 bilhões de reais para isso. Então, ela não trabalha de graça. Ela é um banco do governo, mas ela cobra, ela não trabalha de graça. Outro aspecto importante, na hora que há uma falha, que ela vai ter que reembolsar o trabalhador, por exemplo, de um saque emergencial de 1045, que foi roubado por hacker, ela não põe dinheiro do bolso dela, não. O próprio Fundo de Garantia tem uma conta reserva para cobrir esse tipo de fraude, de roubo. Então, o trabalhador não sabe disso e a Caixa lava a mão. Não, trabalhador, você vai exigir que ela reembolse. Se não acontecer, vocês entrem no site do fundodegarantia.org.br, tem lá contato, mandem um e-mail. Não é que a gente vai com a polícia na Caixa Econômica, não, mas vamos orientá-lo para que você seja reembolsado do seu dinheiro que foi roubado e sacado por outro. Mas a falha foi da Caixa Econômica Federal. E isso precisa ficar bem claro, né, Mário? As responsabilidades, né, de quem é quem, o que fazer nesse momento. Agora, Mário, para evitar chegar nesse momento aí do roubo, do saque, que orientações você pode passar assim, em relação ao trabalhador? O que a gente pode fazer para, enfim, fiscalizar, orientar, não cair numa dessa, por exemplo? Bom, vamos lá. A questão do saque emergencial, a Caixa Econômica tem até um aplicativo, que é o Caixa Tem, que esse aplicativo está com uma segurança muito frágil. É através dele que esses ladrões cibernéticos estão roubando. Mas o que o trabalhador tem que fazer? Existe um aplicativo da Caixa chamado FGTS. Tá? Ele vai lá no Google Play, se é Android, ou vai lá na Play Store lá da Apple, ele baixa, é gratuito. Só tem essa maneira? Só tem essa maneira? Existe essa é uma, tá. Uma das opções. Mas com esse aplicativo, Wellington, ele acompanha todo o movimento. Ele pode, pelo site da Caixa, que é o www.caixa.gov.br, também se cadastrar lá. E ele pode já dizer que ele quer receber um SMS toda vez que houver movimento. Então, ele tem que estar ligado e acompanhando. Ele, pelo aplicativo, na palma da mão, ele pode, a qualquer momento, dar um extrato da conta do Fundo de Garantia como se fosse uma conta corrente. Não paga nada. Então, a Caixa está de parabéns por esse serviço que permite ao trabalhador fiscalizar e acompanhar a conta. Ele vai ver, por exemplo, todo dia 7 de cada mês é o prazo para a empresa depositar o Fundo de Garantia daquele mês. Exemplo, no dia 7 de outubro, as empresas, era o prazo máximo para depositar o Fundo de Garantia referente ao mês de setembro. Óbvio que o dia 7 é a data máxima. Não quer dizer que no dia 7
vai cair isso daí. Se 3, 4 dias depois, lá para o dia 11 e 12, ele entrar no extrato do fundo e não constar o depósito do mês, que eu falei do mês anterior, Anterior. a empresa não depositou. Não quer dizer que a empresa cometeu crime nenhum, ela pode estar atrasando, mas ele fica ligado. E aí vem uma colocação importante. O extrato da Caixa Econômica, como o fundo de garantia é uma poupança, ele só mostra o que é depositado. E o que não é depositado? Não vai mostrar porque não foi. E aí que vem uma solução do Instituto. Nós temos um site e um aplicativo, que é o fundodegarantia.gov.br. No Android tem o FGT, é gratuito. O trabalhador ele cria a conta, vamos supor, trabalho na empresa XYZ. Eu vou criar uma conta e vou lançar somente o que a empresa não depositou. E o que eu vou ter através do site gratuitamente? Eu vou ter um extrato daqueles depósitos não realizados, atualizado com juros, correção monetária, distribuição de lucro. Então, ele vai ter 2 saldos: o saldo que a empresa depositou e o que falta depositar. Na hora dele sair, a soma dos 2 é o total que ele tem direito. E se ela o demitiu, a multa de 40% é sobre o total. E como que a empresa faz isso? Ela vai ter que ir lá na Caixa e depositar. Só que muitos trabalhadores não acompanham, vão lá e sacam em valor menor do que o devido. Como o início da tua pergunta foi, olha, o que está acontecendo? Milhões de pessoas foram demitidas e muitas empresas com dificuldade financeira não depositaram, mas elas vão ter que depositar. Então, o trabalhador tem que ficar ligado e cobrar. E ele, pelo site do Instituto, porque o Instituto não tem nenhum vínculo com a Caixa Econômica, em momento algum nós vamos entrar na conta dele na Caixa Econômica, ele vai gerenciar, ele vai ser o gestor do que não foi depositado. E como que é isso? Ele vai lá no site, cria uma conta, todo mês ele lança o valor do depósito que não foi depositado, que está no recibo de pagamento do mês, ou contra-cheque, ou Olerite. São Paulo é Olerite, no Rio é contra-cheque, tem lugar que é recibo. Então, o valor está lá. Ele gasta 2 minutos por mês para depender do dinheiro dele. Eu digo, inclusive, abrindo parênteses, eu já sou mais de 30 anos aí de trabalho, eu já fiz pesquisas e perguntei o que é o fundo de garantia. Ah, fundo de garantia é um dinheiro dado. Não, meu amigo. Há 54 anos atrás, o trabalhador ele não tinha fundo de garantia, tinha estabilidade no emprego. O fundo de garantia, quando foi criado em 66, o trabalhador teve a opção de trocar a estabilidade por uma poupança. Depois que ele resgata depois, né? O fundo de garantia não é cavalo dado que não se olha os dentes. É um direito teu. Só para o nosso pessoal que está assistindo ter uma noção, a cada ano, a empresa deposita na conta dele, no fundo de garantia na Caixa Econômica, que é aberto na hora do primeiro depósito, o equivalente a um salário bruto quase 107%. Vamos dar um exemplo. Se eu ganho 2 mil em média por mês, ao final de um ano, a empresa depositou o equivalente a R$ 2.080. Certo. Então, eu digo que o fundo de garantia é um 14º salário, que ele fica numa poupança que ele vai usar amanhã, se ele for demitido, para comprar um imóvel, tratamento de uma doença grave, dele ou do independente, se ele se aposentar... É um direito, né? É um direito. É um direito. E ainda, só para fechar esse bloco, eu digo o seguinte, se esse trabalhador ele é alienado, cara, respeita primeiro a si mesmo, como cidadão, no mínimo, respeite seus familiares, porque se ele morrer, sabe quem saca o fundo? Os dependentes legais. Então, não é, vou deixar lá, não estou nem aí. Cara, não paga nada para fiscalizar. Será que está sobrando dinheiro para os trabalhadores? A maioria não está sobrando, não. Está todo mundo na crise na mão. Ainda mais agora. Desempregado, e o cara dando mole. É absurdo. Mas não é culpa, eu falo que é culpa do trabalhador, mas é culpa de todo um esquema montado para que o trabalhador seja um alienado. Para que ele seja vítima fácil de confisco do governo, de maus empresários. O trabalhador só depende dele, porque as ferramentas estão aí.
hoje não justifica um trabalhador ser enganado no fundo. Ele é enganado porque ele é o famoso, está com fome, Tô? Vai pegar o prato, perdi a fome. E isso, infelizmente, a maioria dos trabalhadores brasileiros, infelizmente, não só em fundo, em outros direitos. Ah, dá trabalho. Ah, não vou brigar porque vai acabar em pizza. Negativo, trabalhador. Lei é para ser cumprida. Se uma Claro. empresa não depositou fundo, entra com ação trabalhista, ele vai ser obrigado a pagar. Agora, se Nem que você demore a vida toda, né, Mário? Ô, Mário? você até estimula que maus empresários continuem evoluindo. Evoluindo. Ô, Mário, olha só, mas eu quero voltar um pouquinho com você sobre o período assim da pandemia mesmo. Queria que você Ok. explorasse mais um pouquinho isso, que eu acho que para ficar assim bem definido mesmo em relação a essa questão do que está acontecendo nesse momento, em relação a esse depósito, né, a menos do que o trabalhador realmente deveria receber e não recebeu. Queria que você desse um panorama geral disso, mais voltado, Primeiro é pode ser? importante esclarecer que não essa situação de empresas não depositarem é uma minoria, não é uma maioria. Vamos ser bem claros nisso. Tá. Em média, 10% das empresas brasileiras, só que 10% hoje são mais de 400 mil empresas. Dependendo, porque nós estamos falando de empresa, desde uma pequena empresa, uma microempresa, uma grande empresa. Tá? Entendi. E o fato dela não depositar naquele mês não quer dizer que ela não vai depositar depois. Então, é importante deixar bem claro que a empresa pode ter tido uma dificuldade naquele momento, mas que depois ela vai regularizar. Pode Mas se ela regularizar. não estiver regularizando, entra com ação. Se saiu da empresa, eu digo o seguinte: entre com ação trabalhista. Por quê? O prazo para o Fundo de Garantia, por ser um direito trabalhista, se a empresa não depositou ou não pagou a multa de 40% quando demitiu, só tem uma forma, entrar com uma ação trabalhista. E o trabalhador ele tem 2 anos a contar da data de saída da empresa para entrar. Se passar um dia depois de 2 anos, ele não pode mais Perdeu. entrar com ação trabalhista. Perdeu. Ele vai ficar na dependência do governo cobrar. E o governo, infelizmente, não consegue cobrar todas. Normalmente ele consegue 15, 20, 25% dos devedores. Muitos fecham. Como eu falei no início, VASP, BARIC, aqui no Rio, por exemplo, Faculdade de Gama Filho, e vai para fora. E por aí Existem fora. bilhões de reais que estão perdidos Por aí. por aí. Perdidos. Agora, ô Mário, olha só, a nossa live já está quase chegando ao final, por incrível que Então, vamos falar de pareça. fundo de garantia, quero destacar alguns pontos importantes. Eu queria deixar que você aproveitasse esse momento para falar exatamente disso, do fundo de garantia, o que eu não tenho te perguntado, o que você considera relevante para as pessoas terem como atenção, né? Relevante assim. Ok. Primeiro, eu quero destacar que o Instituto Fundo de Garantia tem um site, um aplicativo gratuito para o trabalhador. Qualquer situação de perda, ele pode reconstituir o saldo para ter o valor que ele tem que reclamar, seja na justiça trabalhista, seja até um erro operacional da Caixa, se sumiu alguma conta, então ele tem toda a gestão da situação de perda. Então, eu digo que o Instituto ele é o gestor do Fundo de Garantia que sumiu, que perdeu, que roubaram, que fraudaram. Então, o Instituto vamos dizer, a Caixa Econômica do fraudador, Do trabalhador. do cara que foi fraudado. Vão lá e usem, é gratuito. Endereço www.fundodegarantia.org.br. Segundo, nós lançamos, oficialmente é dia 3, mas se entrar no site Fundo de Garantia já pode participar, começamos uma pesquisa nacional para traçar o perfil do trabalhador no Fundo de Garantia. E o que é importante na pesquisa é que o trabalhador ele vai respondendo as perguntas e é sim ou não. E é um esquema seguinte: você sabia que o Fundo de Garantia é atualizado pela TR e nos últimos 20 anos já confiscaram mais de 480 bilhões? Ele disse sim ou não. Você sabia como recuperar? Então, ele, ao responder a pergunta, ele vai aprendendo. Vou te dar outro exemplo. Você sabia que hoje tem a modalidade de tirar um empréstimo consignado e se eu usar o Fundo de Garantia como garantia, eu vou pagar juros bem mais baixos? Então, existe toda uma evolução que o trabalhador às vezes conhece. Então, a pesquisa vai mostrar como está o conhecimento e qual o objetivo maior da pesquisa. A partir dela,
a gente fazer, que é uma ação que a gente sempre trabalhou, a gente sempre trabalhou muito no Congresso Nacional, através de proposição de projetos de lei, e propor projetos, como já tem projetos nossos lá em andamento, para acabar com fraudes, com confisco, por exemplo, diminuir o tempo, a multa hoje, quando a empresa atrasa, é de 10%. Nós temos um projeto de lei para voltar a 20%. Há uns 20 e poucos anos atrás, a multa era de 20%. Por lei, o Congresso Nacional baixa para 10%, ficou mais barato eu fraudar o fundo de garantia. Então, tem várias situações que temos que mudar e melhorar a lei. Agora, há um lobby dos maus empresários que não querem. O próprio governo não quer mudar a lei, porque o governo também vai lá e dá uma tungadinha no fundo do trabalhador. Quando eu falo tungada, vamos dizer, é o que eu chamo de uma tungada legal, porque a lei permite ao governo ir lá e meter a mão no fundo de garantia do trabalhador. Como que ele mete a mão? Confiscando através da atualização monetária, que é a ATR. E lá no site ele vai ver como funciona isso, como que recupera, como entrar com uma ação coletiva, não gastando muito, contra a Caixa Passo a passo, né? Então, tem passo a passo. Tá? Perfeito. Isso é um ponto fundamental. Nós falamos de fraude, nós falamos da pesquisa. Isso. O saldo do FGTS, né? Saldo, né, do FGTS, como é verificar? Sim, tem o aplicativo da Caixa, tem o aplicativo do Instituto, para quem foi fraudado. Tá? Perfeito. Eu só vou tomar um golinho d'água aqui. Só um minutinho. Pode beber à vontade. Enquanto você bebe água, deixa eu agradecer aqui o pessoal que entrou. Algumas pessoas fizeram comentários. A Marcela Vigo está lembrando aqui que você já até falou sobre a pesquisa, né? A pesquisa Perfil do Trabalhador no Fundo de Garantia. É só acessar o site para poder fazer aí a participar dessa pesquisa e contribuir com essas informações. A Josi Jaguar está aqui com a gente, acho que é assim que fala. Ela está falando que todo mundo virou o MEI, que é microempreendedor individual, né? Tem uma modalidade nova aí, né, Mário? De muitas pessoas que estão nessa forma de trabalho. O MEI, ele é um empreendedor, é um empresário. Só que ele não tem nenhum direito de trabalho, porque agora ele é patrão, ele não é mais empregado. Não é mais empregado. É um trabalhador autônomo, é um microempreendedor individual. Então, ele é um trabalhador autônomo e é uma forma... O mundo do trabalho, Wellington, a tendência mundial é que cada vez mais vai diminuir emprego, porque emprego é quando eu tenho carteira assinada e trabalho. Eu, de repente, sou um microempreendedor e eu sou um mecânico de automóveis. Em vez de eu trabalhar na oficina, eu trabalho de forma autônoma, recolho meus impostos, tenho CNPJ. Então, a tendência do mundo, cada vez mais, é ter trabalho. Trabalho não é emprego. Emprego é quando tem um vínculo. Trabalho tem um trabalho e uma remuneração por ele. Tá? Isso já está acontecendo, né, Mário? De alguma forma, né? Com a pandemia, com essa coisa home office, né? Como se fala, né? O trabalho em casa. Mudou as relações, as empresas modificaram já muito, né? Mas o home office não tem... fazendo uma observação, Wellington, o home office não tem nada a ver com o MEI. Porque sim. Porque o microempreendedor, ele é um empreendedor, ele é um empresário pequeno. O fato dele trabalhar em casa ou não, exemplo, eu tenho uma empresa, a Doméstica Legal, e eu tenho 60 lá funcionários. Hoje, 55 estão trabalhando em casa. Todos eles carteira assinada, estão fazendo as atividades normalmente, normais, só que em casa. Protegendo contra a Covid. Então, o fato do home office, eu posso ser um autônomo e um MEI trabalhando em casa, como eu posso ser um empregado de uma empresa que, pela minha atividade, eu posso desempenhá-la de casa. Perfeito. Então, só um esclarecimento. Só para... Bom, não, perfeito. Eu gostaria de enfatizar o trabalhador o seguinte. Trabalhador, só depende de você deixar de ser prejudicado no fundo de garantia. E você pode ser prejudicado por maus empresários que não depositam, por quadrilhas que roubam seu dinheiro através da internet, o governo que não atualiza adequadamente por lei que o Congresso aprovou. Então, só tem uma forma, o trabalhador, ele ter a consciência, a educação, saber as ferramentas que tem
e ser proativo. Então, por exemplo, participar da pesquisa, ele pegar, se acompanhar, fiscalizar o fundo, ele tem todas as ferramentas de graça, não justifica ele pegar até essa cultura que é propositalmente implantada, de que tudo acaba em pizza. Não, o país tem mudado. Onde se imaginou que nós teríamos presidentes, o presidente da República preso, onde se imaginou que teríamos governadores presos, senadores, há pouco tempo atrás não acontecia nada disso. O país tem mudado, apesar dos corruptos continuarem aí, mas diminuiu. Que a corrupção não acabou, né? Então, Acabar não acabou, não, mas ainda está aí. E a lei funciona. A justiça está aí. Agora, depende de você, quando for prejudicado, tomar atitude. Os caminhos existem. Pelo site do Instituto, tem todos os caminhos. E outra coisa importante com relação à pesquisa. Quem participar da pesquisa vai receber um e-book como receber o dinheiro roubado, fraudado ou perdido no fundo de garantia. Então, esse e-book é um livro que ele é somente para quem participar da pesquisa vai receber depois por e-mail, que ele mostra situações de perdas e como evitar e, se caiu naquela situação, como recuperar. Então, é um estímulo para que você, trabalhador, participe da pesquisa, mas que você conheça melhor as formas de proteger a sua poupança. O fundo de garantia é uma poupança do trabalhador. O dono do dinheiro é o trabalhador, não é o governo. E como eu falei no início, não é aquele papo cavalo dado no céu de dentro. O fundo de garantia não foi dado, foi uma troca da estabilidade por uma poupança. Então, o trabalhador se respeite como cidadão, no mínimo respeite seus dependentes. Claro. Ô, Mário, eu quero te agradecer por essa aula aqui que você trouxe para a gente, né, com esse tempo que você se colocou aí à disposição para esclarecer a gente aqui com as questões em relação aos direitos dos trabalhadores, em relação ao fundo de garantia principalmente. Acabamos passando aí por outros temas. Acho que o que fica, né, aqui desse nosso debate, dessa nossa live, de conhecimento, de informação, é que a gente precisa, na verdade, buscar informação, né? Se informar, deixar sair, né, um pouco, né, do desconhecimento e passar a estudar melhor e acompanhar melhor as nossas questões, os nossos direitos, para não perder, né, de alguma forma aí. E é direito, né? Então é direito que a gente precisa ter muita atenção para não perder mesmo. Muito, muito, muito obrigado mais uma vez, tá bom? Pela sua participação, e vamos depois marcar para a gente fazer outras lives falando de outros assuntos, porque conhecimento é o sinônimo aí de Mário Avelino, que tem muita coisa para passar para a gente. Eu que agradeço a oportunidade. E só um lembrete, trabalhador, nós vamos agora, em novembro, abrir ação coletiva para você recuperar as perdas dos expurgos da TR, que tem gente que já perdeu aí, brincando, 15, 20, 30 mil no fundo, e ainda existe a esperança de recuperar esse dinheiro. Então, agora em novembro, entre no site. Entra no site e acompanha o @fundo de garantia do trabalhador. fundodegarantia.org.br. Não, e o Instagram... tudo bem. Né, que é o Instagram, tem o site que você falou, e o Instagram, que é o @Fundo de Garantia do Trabalhador, mas depois eu vou colocar aqui os links para quem não viu, para depois acessar e se informar cada vez mais. Tá bom? A todos, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Mário, aquele abraço, até a próxima, tá bom? Um prazer, valeu. Uma boa noite. Grande abraço a todos. Boa noite. Tchau, tchau.